A graça e a paz de Deus. Eu sou o professor Michael Douglas e não me canso de dizer meu nome porque eu acho meu nome muito bonito. Se você acha também, me diga, tá? Porque é quase que uma coisa exclusiva. Mas eu sei que não é, tem muitos Michael Douglas no mundo. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos pensar aqui quais são os efeitos da Renascença. Eu vou me especificar em um desses efeitos, o efeito na política. Para pensar a política da Renascença, nós temos que entender qual é a política anterior. E na política anterior nós vamos ter aqui a política tradicional, representada por dois grandes nomes, Platão e Aristóteles. Vamos dar sequência mostrando um pouco do que foi pensado de forma política na Idade Média, até chegarmos nos pensadores utopistas, que são aqueles que caracterizam esta política, este pensamento político dentro da Renascença. Então nós começamos com a política tradicional. Na política tradicional, no pensamento de Platão e Aristóteles, apesar de estarmos acostumados a vê-los tão diferentes, nós vamos nos deparar com aquela similitude no pensamento, quando ambos dizem que a justiça deve ser o referencial norteador de toda a vida pública. Então, a vida social é uma necessidade humana, pensarão os clássicos, pensarão os filósofos da política tradicional. Cada um, do seu modo, vai justificar esta ideia. Platão, com a sua teoria da sofocracia, diz que aqueles que são mais dotados de intelectualidade, aqueles possuidores de uma alma mais voltada às ideias, devem governar e fazer esse caminho e levar consigo aqueles de almas inferiores para esse bem comum de todos. Esse ideal de justiça vai ser conseguido a partir do esforço de cada um. Então aqui é necessário ser um bom cidadão. Aristóteles pensa do mesmo modo. Como é que podemos pensar a política em Aristóteles? Enquanto em Platão ser justo é viver conforme sua natureza e buscar o bem comum, Aristóteles vai dizer que essencialmente nós somos animais políticos. E ser animal político significa o que Platão disse, nós nascemos para viver em sociedade. Tanto em Platão como em Aristóteles, nós somos menores que a cidade. E eu estou no mundo para servir-me da cidade, para a cidade proporcionar aquilo que eu preciso na minha vida, que é a felicidade. Nisso eles concordam. E assim é que nós vamos pensando essa política tradicional. O governante é aquele que deve ser o que se é esperado pelo povo. Há uma prescrição, há uma política normativa aqui. Tanto Platão como Aristóteles têm ideais do bom político, do bom cidadão. Então essa ideia vai ser fomentada em toda a antiguidade. A moral pública, a moral privada, o que eu sou em casa, o que eu sou na política é uma só realidade. A moral que eu uso para ser a pessoa que eu sou e a moral que eu uso para ser o político na hora do rush tem que ser a mesma, vai dizer Aristóteles, vai dizer Platão. É uma característica, então, dessa política normativa dos gregos. Logo em seguida, nós vamos ter a Idade Média, que vai justificar da mesma forma que os antigos essa lógica, mas vai justificar adicionando um contexto, a graça de Deus. É de Deus que vem o poder. Então não vale simplesmente ser um bom cidadão a partir da vontade de proporcionar o bem comum, porque esse bem comum é produzido pela graça de Deus. Então tem que ser um bom cidadão, tem que ser um bom político, e para isso ser possível, você tem que ser um bom cristão. Por isso você vai ver na história tantos reis e rainhas que foram canonizados pela Igreja Católica, porque o ideal da fidelidade, do amor, da mortificação e todas aquelas características que vão reger o cristianismo tinha que estar presente nos reis e rainhas. Então essa ideia do dever ser, essa é a ideia do ter que chegar lá, era imposto, era fora da política essa ideia, porque já estava previsto que todo mundo que entrasse nos cargos tinha que viver segundo aquelas normas.
E é por isso que nós chamamos de política prescritiva ou política normativa lá dos gregos. Logo em seguida, nós vamos nos deparar com os filósofos da Renascença, que a gente pensa, é um momento novo, novidades estão surgindo, mas na filosofia da Renascença nós vamos perceber que eles continuam usando essa mesma lógica, não de Deus, mas claro, desta vida comum, dessa ideia perfeita de sociedades. Nós estamos falando aqui dos utopistas. Os utopistas estão diante do Renascimento e diante de todos os problemas que a Europa estava vivendo naquele tempo e o mundo estava vivendo. Nós estamos diante aqui de várias revoluções que estão acontecendo. E os utopistas, eles vão pensar em cidades perfeitas. Essa é a contribuição política deles. São chamados de utopistas porque significa o não lugar, aquela impossibilidade ou aquilo que não é totalmente possível. Podemos até pensar assim. E entre esses grandes utopistas que estão marcando a filosofia política na Renascença, nós elencamos 3 grandes filósofos. Nós temos aqui o primeiro grande filósofo, Thomas More, que foi canonizado pela Igreja Cristã depois de ter se recusado a aceitar o rei Henrique VIII como senhor soberano da Igreja. Nós vamos ter o Francis Bacon, que também é conhecido na questão da epistemologia, primeiro empirista, pai da ciência moderna. E nós vamos ter o Campanella, que é um mago, um teólogo, um filósofo que vai, a partir de grandes revoluções, ser condenado à morte, mas vai pensar numa forma bem mágica de entender a realidade e de mudar a realidade. Então vamos falar um pouco sobre cada um desses. O Thomas More vai escrever um livro chamado Utopia. A Utopia é uma ilha. Numa viagem com Américo Vespúcio, um narrador vai chegar a perceber uma ilha ali. Esta ilha que se encontrava ali, eles embarcam lá, descem lá nessa ilha e percebem que as pessoas são felizes. E percebem que não há intrigas, passam dias e começam a perceber que há alguma coisa diferente naquela ilha. E a percepção do Thomas More é que naquela ilha não existe dinheiro. Não existindo dinheiro, não há diferença de renda. Não existindo diferença de renda, não existe divisão entre as pessoas. Isso marca o modo de pensar do Thomas More, que é justamente que o dinheiro é a causa de todos os grandes males da humanidade. Como nós sabemos que não é possível viver sem dinheiro, é utópico. Mas ele marcou bem esse momento da filosofia renascentista. O segundo filósofo, também pensando numa sociedade perfeita, é o Francis Bacon, que vai com seu livro A Nova Atlântida, pensar uma sociedade que não é regida por político nenhum. Ele não vai concordar com Platão, de certa forma, mas tem muita base em Platão. Para o Francis Bacon, existe uma sociedade, a Casa de Salomão, ali recheada de filósofos, cientistas, intelectuais, e eles vão governar a cidade e o mundo por meio da ciência. E aí a ciência vai fazer com que o homem quebre todas essas desigualdades e a vida seja feliz para todos. O terceiro filósofo, também pensando numa cidade perfeita, é o Campanella. Ele vai criar, a partir do livro A Cidade do Sol, uma ideia de uma cidade que está sendo contemplada pelo Deus Sol e que a partir da sua luz poderá fazer com que toda desigualdade no mundo acabe. Nós estamos aqui falando bem por alto, mas é para você entender que esse rapaz, o Campanella, ele participou de várias revoltas. Ele foi condenado à tortura e à morte depois de algumas delas. Foi preso muitas vezes, passou mais tempo preso do que solto na sua vida inteira. Mas deu essa contribuição a partir da astrologia. Não é a astronomia, é a astrologia, a alquimia. E ele pensa então nessa capacidade, numa sociedade onde não existe a propriedade privada e as pessoas dividem tudo entre si. É assim que vai pensar esses filósofos utopistas. E eles estão preparando o caminho para aquele que é considerado o pai da ciência moderna. Nós estamos diante do pensamento do grande Nicolau Maquiavel, que ficará para um próximo momento. Muito obrigado, então. Um abraço e até
daqui a pouco.